Estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre o projeto Escola Legal. Você pode participar conosco mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Está conosco o Felipe Magrin, que é gerente de Relações Governamentais da Anshan, que está à frente do projeto Escola Legal. Bom, você falou do manual, tem todas as atividades. Como que os professores desenvolvem esse projeto? A ideia é que alunos? os professores, que os educadores, eles levem o projeto, a ideia da pirataria, da nocividade da pirataria, para dentro da sala de aula, através das matérias do dia a dia dos alunos. Então, por exemplo, numa aula de ciências, o professor pode fazer uma atividade junto aos alunos para explicar quais são os perigos do consumo de um remédio falsificado ao corpo humano, através de uma aula de ciências, uma aula de biologia. Certo. Numa aula de educação artística, é sugerido, por exemplo, que o professor estimule a criação de algumas obras, de algum tipo de arte dos alunos, para que eles tenham um conhecimento, um entendimento da questão da propriedade intelectual e do direito autoral sobre uma obra. Numa aula de português, por exemplo, pode ser feita a leitura de algumas matérias sobre pirataria, uma discussão sobre essa questão dentro da sala de aula. Então tem uma série de atividades aí que estimulam que o professor leve isso para o dia a dia e para dentro da grade escolar. Porque o que eu acho complicado, eu já trabalhei em escola há muitos anos, é que o professor não veja isso como mais uma coisa a fazer. Exatamente. E sim, assim, algo que vai acrescentar o que eu já faço. Complementar. Porque eu acho que essa é uma dificuldade junto a projetos desse nível, desse tipo nas escolas, realmente trabalhar o professor. Olha, exatamente. Isso aqui não é uma coisa que você vai ter que parar para fazer, é algo que você pode, no momento de um conteúdo que você já está trabalhando, você acrescentar. Exatamente, ilustrar de uma forma prática, de uma forma visual, como que isso pode se aplicar no dia a dia dos alunos. Né? A gente sabe que o educador ele tem uma série de adversidades, uma série de dificuldades, é um profissional que vive aí sob uma série de dificuldades no seu dia a dia. Então a ideia do projeto é levar uma ferramenta para que ele seja uma complementação da atividade dele e não mais, como você disse, mais alguma coisa a ser feita. É de fato uma complementação. E como eu disse, o engajamento do educador ele é voluntário. E ainda assim nós temos aí um número enorme, como eu disse, mais de 3 mil educadores que já tiveram contato com o projeto atualmente. E dentro desses dados, vocês passam para os alunos os dados do que acontece de pirataria em cada setor? Porque, assim, a gente vê algumas coisas, por exemplo, mais visíveis. Me assustei quando você disse que tem pirataria de remédio. Porque já é uma questão de saúde pública. Exatamente. Né? Não fica só restrito ao Ministério da Justiça, né? Porque a gente vê a questão de CDs, jogos, enfim, artigos de moda, esse tipo de coisa, perfume. Mas remédio é muito grave. Então, a coisa é muito maior do que a gente possa imaginar, né, em relação à pirataria. É exatamente esse conceito que a gente leva para o educador, principalmente, para que eles tenham noção da magnitude da pirataria. Só para você ter uma ideia, Luciane, segundo uma matéria do jornal Valor Econômico de abril de 2012, cerca de 32 bilhões de reais foram suprimidos em termos de arrecadação da Receita Federal por conta da pirataria, o que isso significando que isso suprimiu aí a criação de mais ou menos 2 milhões de empregos na economia brasileira. Outro conceito que a gente leva muito é a questão da migração do crime organizado para a pirataria. Nós temos aí dados de organizações internacionais que mostram que organizações internacionais que trabalhavam, por exemplo, com tráfico de armas, hoje estão migrando para a atividade da pirataria. A pirataria ela é tida pelo cidadão como um crime quase que aceitável. E é um pouco disso que a gente quer desmistificar. E vou te dar um dado que ele é quase que chocante. Há alguns anos atrás, na China foi apreendido um carregamento de ovos falsificados. Nossa. Muito pouca gente sabe disso e todo mundo se pergunta por que falsificar um ovo? E como, né? E como falsificar o ovo? Então era um carregamento de ovos que tinha uma casca do material de PVC e o interior desses ovos eram feitos de uma geleia que se consumida, se consumida durante 2 meses, ela pode causar demência na pessoa.
Então, a que ponto chega a pirataria? É justamente mostrar que a pirataria ela vai muito além daquele jogo de videogame, daquele jogo de computador, daquela música, daquele DVD, daquele filme pirata que a gente compra. Isso é um mercado só. Os mesmos falsificadores de áudio e vídeo são os falsificadores de remédios, são os falsificadores de ovos. Esse é o grande problema da pirataria que pouca gente enxerga. Acho que essa é a questão principal, a mensagem principal que a gente leva para o educador para que ele mostre para o aluno a magnitude disso tudo. E até algumas pessoas podem pensar, mas a pessoa que está ali vendendo CD, ele está ganhando a renda dele, mas ele ganha muito pouco. Exatamente. Né? E ele está na ilegalidade também. Exatamente. Né? Ele não tem direito a nada da lei trabalhista, enfim. Até que ponto essa ilegalidade é boa? É isso mesmo, é uma pessoa que vive a marginalidade e exatamente como você mencionou, o ganho dele naquilo é muito pequeno. O grande ganho está na escala do produtor disso. Esse é o grande problema e é uma atividade ilegal como qualquer outra atividade considerada ilegal. Ela não tem, ela não é amenizada pela questão de ser um mero CD ou um mero DVD. É uma atividade ilegal como qualquer outra. O que nós estimulamos é justamente que a pessoa quem está trabalhando no comércio de um produto pirata, ela pode trabalhar sim no comércio de um produto legal, da mesma forma que ela trabalha comercializando um produto que é pirateado. É a questão justamente de buscar uma responsabilidade sobre a ilegalidade daquele ato. Essa é a grande mensagem que fica. E até porque isso, legalmente, as pessoas têm toda uma legislação também, um código penal aí, que prevê, né, as punições cabíveis para exatamente, para quem exerce crime, esse tipo né, de atividade, que é um crime. É isso mesmo, é uma atividade criminosa. E os alunos, assim, do que vocês têm sentido a visão deles em relação a isso? Eu acho que a princípio, tudo bem, depois eu acho que eles ficam um pouco assustados, não ficam? Assim, poxa vida, onde eu estou me metendo, né? Exatamente. Inclusive, essa é uma precaução que nós temos que ter para não levar um dado muito chocante, uma mensagem que choque, mas que traga a noção da realidade desse mercado. A reação dos alunos ela é muito positiva com relação a esses dados. Quando eles entendem, como eu disse, a magnitude do mercado pirata no Brasil, eles realmente passam a ter uma postura diferente daquelas que eles tinham anteriormente. E como a gente disse no início, o aluno, a criança ela é um multiplicador na ideia. E ele cobra isso dentro de casa, ele cobra isso na família, ele cobra isso com os amigos. Então, desde o início do projeto, a gente tem visto, sim, uma mudança de postura dos alunos. Quando numa atividade um aluno cria alguma peça, quando ele cria uma música, isso é estimulado também nas atividades das escolas, uma música, ou ele cria algum tipo de pintura e ele entende que aquela pintura é dele, é uma criação dele, que se alguém copiar aquilo, ele está sendo lesado, ele realmente passa a ter uma mudança de atitude a partir daí. Porque ele se coloca no lugar, exatamente. Né? E essa questão de propriedade intelectual também é um outro problema hoje, né? Em relação a cópias de trabalhos, de TCC, enfim. E é uma coisa, assim, eu passei por uma situação de uma pessoa que utilizou algo meu de forma ilegal, né? O quanto você se sente desrespeitado. Exato. É como se você fosse exatamente roubado, porque fala, poxa vida, queria saber, vem conversar comigo, ou vamos, olha, posso usar, né? No que diz respeito à propriedade intelectual, não é coisa assim, tá, tudo bem, tá aí, tá na internet, tá para todo mundo, é público. Então, essa questão da internet, no que diz respeito à propriedade intelectual, é algo também que é outra legislação, precisa ser trabalhada, porque já é crime de internet. Exatamente. Então, é um trabalho conjunto de muitas áreas que precisam estar aí atentas, porque surgem muitas situações novas, né? Cerca de 40, isso é um dado da Federação Internacional da Indústria Fonográfica, cerca de 42% dos internautas praticam a pirataria online. Então, quase que metade de todos os usuários de internet no mundo todo praticam a pirataria em algum momento, seja ela por compartilhamento de músicas, compartilhamento de vídeos, seja ela justamente por trabalhos, textos acadêmicos que são usados sem os devidos créditos, mas a ideia é justamente essa, a gente leva para dentro da sala de aula esse conceito de
de criação, você cria um material, você cria uma ideia, a partir de uma ideia, de uma inovação sua, de uma atitude inovadora sua, você depois, posteriormente, é lesado por uma pessoa que simplesmente copia aquilo e nem acredita os ganhos. É como se fosse dela, né? Exatamente. E a criança, para isso, essa noção de justiça que a criança tem, principalmente nessa faixa etária, entre 7 e 10 anos, para elas é o fim, né? Eles ficam assim, e é interessante, né, essa coisa de punição. Não, tem que fazer, eles são bem criteriosos nesse sentido de tem que punir, tem que fazer, né? Aí isso tudo, mais uma vez, o professor, mesmo não sendo um conteúdo específico da sala de aula dele, são princípios e valores que fazem parte da formação do cidadão, né? A questão da cidadania que vem aí embutida nesse trabalho todo. Né? E o aluno vai levar isso para outras esferas da vida dele. Então, por exemplo, uma pessoa que ela entende o conceito da legalidade na hora do consumo, ela vai levar esse conceito de legalidade, por exemplo, para o trânsito. Ele vai entender que ele deve respeitar o Código Nacional de Trânsito, porque é o código, porque é a lei e aquilo deve ser respeitado. Então, é o que a gente disse, ele vai levar esse conceito todo para outras esferas da vida dele. Isso é interessante enquanto cultura, realmente algo que tem que ser trabalhado, né? Que não está enraizado ainda nos brasileiros, porque o brasileiro, infelizmente, aquela coisa da vantagem, acho que já quebrou muito, acho que nós já avançamos muito nesse sentido, mas ainda tem aquela coisa do brasileiro, não é lei, mas não é para ser cumprida, né? Tem como fazer isso. E outras culturas não, né? Se não tiver a ferramenta certa para fazer determinado trabalho, a pessoa não faz o trabalho, não vai pegar uma chave de fenda se ela tem que usar uma chave de boca ou alguma outra ferramenta, né? Ela fala, não vou fazer isso porque não tenho a ferramenta adequada, né? Isso realmente a gente precisa mudar aqui no Brasil. Bom, nós falamos aqui do projeto Escola Legal. Vocês podem entrar em contato, quem quiser saber mais, entrar em contato com o Felipe, com o pessoal da Anshan, no projeto Escola Legal, @anchanbrasil.com.br. O telefone para contato é o 11 5180 3902 e o site para você entrar lá, assistir outros vídeos, saber mais, é o www.projetoescolalegal.org.br. Felipe, parabéns pelo trabalho, obrigado aos educadores que têm participado, que realmente a gente consiga mudar esse Brasil, né, através desses projetos. Obrigada a você que esteve conosco, nos vemos na próxima semana. Até lá. Muito bacana, tem que... E esse material...